Fala galera, beleza? Vamos trazendo mais um vídeo aqui com os palpites para essa rodada de terça-feira, dia 26 de agosto de 2025. Nessa rodada a gente vai ter aqui 10 jogos para poder analisar juntos e no final do vídeo aí vou estar deixando alguns bilhetes prontos para vocês no finalzinho do vídeo, tá? Já vai deixando o seu like aí, se inscrever no canal e comenta também que é muito importante, tá? E vamos dar uma olhada aqui no nosso primeiro jogo, galera. O primeiro jogo que a gente tem aqui é a Copa da Rússia, né? A gente vai ter o jogo entre Spartak Moscou contra o time do Pari. Jogo que, na minha opinião, vejo favoritismo do Spartak Moscou, especialmente jogando em casa, né? O Spartak Moscou aí, jogando em casa é uma equipe muito forte. No confronto direto aí são 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, né? Desse confronto. E com isso a gente pode estar pegando aqui, né? A primeira opção, a dica casa vence. E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui casa mais de um gol e meio, né? No caso o Spartak Moscou para marcar 2 gols ou mais nesse jogo. Possível placar para esse jogo eu vou estar arriscando 2-1 casa, 2-1 para o Spartak Moscou. Aí o próximo jogo que a gente tem aqui é Campeonato do Egito, né? A gente vai ter a rodada 4 aí, jogo entre Zamalek e o Parco. O Zamalek ainda não perdeu nesses 3 primeiros jogos, né? 2 vitórias e um empate somando 7 pontos. Enquanto o Parco é o último colocado, né? 1 empate e 2 derrotas, né? Vem de 2 derrotas seguidas. No confronto direto, o time do Zamalek venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Nos últimos 5 jogos. E com isso eu vejo favoritismo aí pro Zamalek vencer esse jogo aí sem susto, né? Então a primeira opção, casa vence, Zamalek para vencer. E a segunda opção, menos de um gol e meio no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Zamalek. Agora nosso próximo jogo aqui a gente tem a Copa da Liga Inglesa, 32 avos, né? 3h30 da tarde esse jogo. Vamos ter de um lado aí o Wolverhampton jogando em casa contra o West Ham. Jogo aí que na minha opinião é interessante para gols, né? Os últimos 5 jogos do Wolverhampton são 5 derrotas seguidas, né? Incluindo os 2 jogos aí da estreia da Premier League e os 3 amistosos que fez antes, né? E do outro lado a gente tem o time do West Ham, que tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. No confronto direto, 3 vitórias do West Ham e 2 vitórias do Wolverhampton, né? Então com isso a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o West Ham. Agora o próximo jogo aqui, Copa da Alemanha, 32 avos, 3h45 da tarde a gente tem o Braunschweig jogando em casa contra o Stuttgart. Esse jogo aí que vai ter um equilíbrio na minha opinião, especialmente que o Stuttgart não iniciou bem, né? São 3 derrotas seguidas aí, contando amistoso, a Supercopa da Alemanha onde perdeu para o Bayern de Munique e a primeira rodada do União Berlim, né? Perdeu esses 3 últimos jogos. Enquanto o Braunschweig aí, que é o time da segunda divisão, venceu 3 e perdeu 2 nos últimos 5 jogos. Confronto direto, 2 vitórias do Stuttgart e 3 empates, né? Então assim, tende a ser um jogo equilibrado. Então a gente vai pegar a primeira opção aqui, a dica ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Stuttgart. Agora o próximo jogo aqui, mais um jogo da Copa da Liga Inglesa, a gente tem aí o Burnley jogando em casa contra o Derby County, 3h45 da tarde esse jogo. Jogo, na minha opinião, onde o Burnley é favorito, né? O Burnley, na minha opinião, aí tem favoritismo para vencer. É uma equipe da primeira divisão, né? Da Premier League contra um time da Championship, segunda divisão. E os últimos 5 jogos do Burnley, 1 vitória e 4 derrotas, né? Não está no momento legal, porém conseguiu uma vitória importante na última rodada da Premier League contra o Sunderland, vencendo por 2-0. Enquanto o Derby County nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, o Burnley venceu 2 vezes e teve 3 empates, né, nos últimos 5 jogos. Então aqui, mesmo se tratando aí de um equilíbrio, entre aspas, né, acredito que o Burnley vence esse jogo, né? Então a primeira opção, casa vence, e a segunda opção, casa mais de um gol e meio, né? No caso o Burnley para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Burnley. O próximo jogo aqui também da Copa Inglesa aí, galera, Copa da Liga Inglesa, a gente vai ter o Preston jogando em casa contra o Wrexham. 3h45 da tarde esse jogo. 2 equipes aí que estão na Championship, né, na segunda divisão. O Preston nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, um empate e uma derrota, né? Vem de 3 vitórias seguidas aí, né? Um pela Copa da Liga Inglesa e 2 pela Championship, né? Então tá numa sequência muito boa. Enquanto o Wrexham, 2 empates e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Confronto direto, o Preston venceu 4 vezes e teve um empate, né? Então favoritismo pro time da casa vencer. Mas por se tratar de Copa, a gente vai pegar a primeira opção aqui, a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Preston.
Agora, o próximo jogo aqui, Liga dos Campeões, jogo de volta aí para decidir quem vai para a fase de grupo da Champions, né? E a gente vai ter aqui o Paphos do Chipre, né? Jogando em casa contra o Estrela Vermelha da Sérvia. 4 horas da tarde esse jogo. Jogo onde eu vejo aí interessante para gols, né? Especialmente que no primeiro jogo o Paphos venceu lá na Sérvia por 2-1, né? Querendo ou não, foi uma zebra, né? Foi uma surpresa. E agora o Estrela Vermelha não tem outra alternativa a não ser vencer ou vencer, né? Para tentar levar pelo menos para prorrogação ou pênalti. Então acredito que vai ser um jogo aberto aí entre essas duas equipes. O Paphos vem de 4 vitórias seguidas, né? Todos esses jogos aí pela Champions, né? Conseguiu vencer Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev e recentemente vencendo aí o Estrela Vermelha, né? Então tá numa sequência muito boa de 4 vitórias seguidas e um empate, né? Nos últimos 5 jogos. E o Estrela Vermelha, 3 vitórias, um empate e uma derrota, que foi essa derrota pro Paphos, né? E com isso a gente vai ter aí um jogo bem equilibrado, na minha opinião. A primeira opção aqui, galera, fora mais de meio gol, tá? Estrela Vermelha para marcar um golzinho pelo menos. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Estrela Vermelha. Agora o nosso próximo jogo também aqui da Liga dos Campeões, né? Qualificação aí, jogo de volta entre Sturm Graz da Áustria contra o Bodo Glimt da Noruega. 4 horas da tarde esse jogo. Primeiro jogo o Bodo Glimt já aniquilou, né? 5-0, dificilmente vai perder essa vaga aí para a fase de grupo da Champions. E agora pode perder até por 4 gols de diferença que está classificado, né? Mas eu acredito aí que o Bodo Glimt tem chance de vencer novamente, especialmente pelo futebol que mostrou no primeiro jogo, né? Acredito que mesmo jogando fora de casa na Áustria, tem favoritismo total para vencer esse jogo, especialmente que se o Sturm Graz sair tentando aí fazer uma graça, o Bodo Glimt no contra-ataque vai matar essa partida de vez, né, vamos dizer assim. Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui, galera, é a dica fora o empate, tá? Bodo Glimt ou empate, e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Bodo Glimt. Agora o próximo jogo aqui, mais um jogo da Copa da Liga Inglesa, vamos ter aqui o Sheffield Wednesday jogando em casa contra o Leeds United, 4 horas da tarde esse jogo, jogo onde eu vejo muito top aí para gols, tá, galera? Os últimos 5 jogos do Sheffield Wednesday, 2 empates e 3 derrotas, a equipe que leva muitos gols, né? Se for juntar os 5 jogos aí, a equipe tomou quase 20 gols, né? Então assim, é uma equipe que tem a defesa aí bem frágil. E do outro lado a gente tem o time do Leeds United que tem 1 vitória, 3 empates e uma derrota nesses últimos 5 jogos. Confronto direto, o Leeds venceu 3 vezes, Sheffield Wednesday venceu 1 e teve um empate, né, nesses últimos 5 jogos. Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de meio gol no primeiro tempo e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 pro Leeds. Agora o nosso próximo jogo, né, o último jogo da nossa lista, a gente vai ter Campeonato da Islândia. A primeira divisão, vamos ter o Valur jogando em casa contra o Afturelding. 4h15 da tarde esse jogo. O Valur que já está classificado aí para o grupo da disputa do título, né, primeiro lugar aí com 37 pontos, enquanto o Afturelding possivelmente vai para a disputa do rebaixamento, né, em penúltimo lugar aí com 21 pontos. É uma equipe que tem a defesa bem frágil e do outro lado a gente tem o Valur que no confronto direto venceu os últimos 5 jogos, né, contra o Afturelding. Então, favoritismo total para o time da casa vencer e aqui não tem muito o que inventar na minha opinião, tá? Primeira opção, casa vence, Valur para vencer, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 casa, 3-2 pro Valur. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aí de terça-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar alguns bilhetes para vocês aí no finalzinho do vídeo, tá? E os bilhetes da rodada ficaram assim, ó.